Não falo ti não logo? Não, é depois. Ah, tá, gente. É. Então vamos de novo. Ei, minha gente! Agora sim. Agora foi. Eu sou a Geisa Souza e eu estou aqui, sabe com quem? Sabe com quem? Com meu marido! Ei! Nós estamos aqui para contar para vocês a nossa história. Todos os lugares que a gente vai, as pessoas querem saber a nossa história. Nós estamos roucos de tanto contar a nossa história, porque a nossa história parece um filme. Sim. Eu queria sua boca pra ver. Ah, é? Você tá curioso para conhecer a nossa história? A primeira coisa que eu te convido a fazer é a se inscrever no nosso canal, dar um like pra gente, compartilha com seus amigos. Então vamos deixar de mimimi. Quem quiser saber da nossa história é só continuar assistindo o vídeo. Meu marido vai falar primeiro, na perspectiva dele, como nós nos conhecemos, como foi a nossa história. E é claro que eu, como mulherzinha, vou estar dando os meus pitacos. Então vocês prestem bem atenção, porque eu vou intervir toda hora. Vamos lá! Quero sair da igreja com a paz. Paz, Senhor, paz, Senhor, paz, Senhor, paz, Senhor. Senhor, amém? Eu e Geisa, a gente se conheceu no CTMDT, que é o Seminário do Diante do Trono. Pra quem não sabe, eu e minha esposa, nós somos amazonenses, manauaras. E desde lá a gente começou a ter uma amizade muito forte. Todo mundo que via a nossa amizade dizia que era pra gente namorar. E o meu sentimento pela Geisa era de irmão, né? Bons irmãos. Né, irmãzinha? Nosso laço de amizade ficou muito estreito, né? E aí findou-se o tempo no seminário. Voltamos para nossa terra natal, Manaus. Conheci a família dela, de cara me apaixonei pelos pais, pelos irmãos. Isso foi no início de 2011, em janeiro de 2011. Naquela época eu comecei a sentir alguma coisa por ela. Não, detalhe que antes de acabar o seminário, assim, já na minha perspectiva, eu tive um sonho com o Tião. A gente já era muito amigo, nós fazíamos vários trabalhos em equipe, em dupla também, e sempre nós estávamos por perto um do outro. Mas eu também não sentia nada por ele. Mas teve um belo dia que eu acordei encantada com o Tião porque eu havia sonhado com ele. E o sonho era o seguinte: eu entrava na igreja de noiva e o noivo estava de costas com um terno grafite. Então, quando eu chegava no altar, o noivo virava E virou um pesadelo. De sonho virou pesadelo. Então, quando ele virou, eu vi, gente, o noivo é o Tião, e agora? E aí, só que aí acabou o seminário. Em abril de 2011, eu fui fazer missões nos Ribeirinhos. Quando eu fui pros Ribeirinhos, eu fui pra lá gostando dela. Só que eu não queria alimentar esse sentimento, sabe? Porque eu queria focar. Só que aconteceu o inverso, né? Eu acordava pensando na Geisa, dormia pensando nela, ia pra beira do rio, olhava pro céu, olhava Fez pra várias estrela músicas para mim. e pensava só nela. Nesse lugar onde eu fiquei fazendo missões, lá não tinha sinal de telefone. A energia elétrica lá eram 3 horas por dia só, de 6 da noite a 9 da noite. Não tinha internet. Então eu ficava assim, meu Deus, eu vou pra lá, como é que eu vou falar com essa pessoa? Lá a gente fazia compras de 2 em 2 meses. Nós íamos numa cidade onde tinha sinal de telefone e era quando eu aproveitava pra ligar pra ela e pra conversar. E eu lembro que numa dessas ligações, eu me declarei pra ela. Que aí chegou um dado momento da conversa, eu falei assim, Geisa, eu tenho que te falar uma coisa, eu tô sentindo algo por você que vai além de amizade, eu estou gostando de você. Sabe o que ela fez? O que foi que eu fiz? Isso aqui, ó. Ela riu, gente. Eu fiquei assim, muito chateado. Eu fiquei nervosa, de verdade. Falei assim, Geisa, eu tô falando sério. Como é que você faz uma coisa dessa comigo? Eu falei assim, enfim, o que você achou disso? Do que eu falei pra você? Aí ela disse assim, eu também senti algo por você no início de janeiro, mas foi algo que ficou adormecido e tal. Mas acho que a gente precisa orar. Voltei pros Ribeirinhos e fiquei lá 6 meses. A forma como eu mantinha contato com ela, gente, em pleno século XXI, É pasmem, verdade, gente. era por carta. Quando eu sabia de alguém que ia de Bararuá pra Manaus, eu ficava desesperado, escrevia uma carta, ia lá com os artesãos, comprava anelzinho de coco
e pegava o número do telefone dela e falava pra essa pessoa: você vai pra Manaus? Por favor, liga pra esse número aqui e entrega essa encomenda, por favor. Então era dessa forma que eu mantinha contato com esta pessoa maravilhosa. E um parêntese, assim, quando eu orava a respeito do meu marido, do meu casamento, eu confesso pra vocês, assim, que eu não pedi, assim, ai, que ele seja assim, não sei o que. Eu pedi simplesmente pouquíssimas coisas. Ele ame o Senhor, né, acima de todas as coisas, que ele me faça rica, né, e que a gente tenha uma linda história. Próximo de eu concluir o tempo em missões, eu liguei pra ela e tava tudo certo. A gente tava certo de que ia namorar. Aí, voltando pra Manaus, a gente combinou um jantar na casa dos pais dela e tudo. E foi quando eu pedi a mão dela em namoro. E os pais dela, assim, como sempre, me abraçaram, me deram boas-vindas, enfim. Começamos a namorar. Começamos a namorar em outubro, né? Em outubro. 30 de outubro. De 2011. E dia 9 de novembro de 2011 ainda, eu tinha que ir a Belo Horizonte para prestar contas do tempo servindo em missões. E chegando em Belo Horizonte, eu recebi alguns convites para permanecer lá, trabalhar no CTMDT e também integral diante do trono. E eu lembro que eu liguei para ela, ela ficou muito feliz, né, dessas portas que Deus abriu para mim. E, enfim, nós começamos a namorar à distância. Com mais ou menos uns 6 meses de namoro, eu comecei a falar em casamento pra ela, né? Certíssimo, né? Viu, pessoal? Vocês que estão namorando há muito tempo, aí vamos casar. Nada de namorar por 6 anos, 4 anos já tá demais já, gente. E aí, comecei a falar, ela foi favorável e a gente começou a pensar junto e tudo. E uma das questões, assim, que sempre pesava muito pra ela era o fato de ter que deixar a família, a cidade, a igreja, o contexto todo, né? E ir morar comigo lá em Belo Horizonte. Inclusive até marcou a data, né? Para o casamento. Maio de 2013. Maio de 2013. Ela veio pra Belo Horizonte. Ela e a nossa cunhada e irmã, Thaís, foram pra Belo Horizonte para comemorar o nosso ano de namoro. E aí eu toquei no assunto do casamento. Foi quando ela estremeceu, né? Ela falou que ela achava que seria melhor que a gente viesse para Manaus, e houveram muitos conflitos e divergências de pensamento. Aí acabou que, por conta desses conflitos de pensamento e enfim, nós rompemos o nosso relacionamento. Por quê? Porque eu queria casar. Eu tava com aquele medinho, assim, sabe? De, ai, como que vai ser casar e morar longe dos meus pais e não vou ter nenhum suporte, nenhuma ajuda, que eu não conheço mais ninguém. Eu peguei e falei assim pra ela, falei, então vamos fazer o seguinte, você não quer casar comigo, você não quer dar esse passo de fé, então vamos cortar o relacionamento. Eu sou muito prático, o homem é prático, né? Como é que você faz uma coisa dessa comigo? E nessa história toda nós ficamos 1 ano e 8 meses de relacionamento rompido. Mas eu nunca esqueci, né? A pessoa que mexeu com a minha cabeça. E eu também nunca esquecia. Tentava, mas eu não conseguia. E, gente, é pra vida toda. Então a gente tem que ser seletivo mesmo. A gente tem que saber a pessoa que faz bem pra gente. Isso inclui tudo, gente. Inclui propósito. A gente sabe que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Passados mais ou menos uns 6 meses, nesse tempo de relacionamento rompido, eu voltei a ter contato com ela. Por WhatsApp, conversa vai, conversa vem, tudo e tal, a gente voltou a se falar, mas não era algo profundo como antes, não. Quando foi em agosto de 2014, eu fui a Manaus para uma ministração de louvor numa igreja e marquei de encontrar com ela e com alguns amigos. Depois de 1 ano e 8 meses eu a revi e, gente, foi algo assim, meu coração quase sai da boca. Eu lembro que eu abracei ela, eu senti o coração dela. Eu tava muito nervosa. E nós saímos, jantamos, eu compartilhei de tudo que eu estava vivendo em Belo Horizonte. Terminou aquele tempo e eu pensei que aquela seria uma das últimas vezes que eu a veria. Nós nos despedimos, isso foi num sábado à noite. O meu voo para Belo Horizonte era de segunda para terça, tipo 2 horas da madrugada de terça-feira. Na segunda-feira, umas 10 horas da noite, chega um texto dela pra mim no WhatsApp. Como é que você faz uma coisa dessa comigo? Falando que ela ainda me amava, que ainda gostava muito de mim, que não havia me esquecido. Mas eu já estava certo de que ela era a mulher pra minha vida, de que ela, de fato, era a pessoa que Deus tinha reservado para que eu vivesse assim os melhores dias da minha vida. Na hora, eu não hesitei, eu peguei o telefone, mandei mensagem pra ela falando: Geis, eu tô muito surpreso com a sua mensagem, vamos reatar o namoro? E ela não visualizava o WhatsApp, eu comecei a ficar nervoso. Deixa eu contar minha parte agora. Seguinte,
Antes de eu mandar mensagem pro Tião, eu tava inquieta, porque eu sabia que ele ia embora na terça-feira, né? Eu vi que ele não falava mais comigo, não mandava mais nenhuma mensagem. E eu também fiquei inquieta, aquela inquietação tipo assim, não, tem alguma coisa ainda, tem alguma coisa. Foi quando eu parei pra falar com Deus, né? Eu falei, Deus, eu te agradeço por tudo que tem acontecido na minha vida, mas eu preciso tocar a minha vida, preciso seguir em frente, se for o Tião, amém, se não for o Tião, amém. Quando eu levantei e tive uma convicção muito grande de você vai deixar ele embora sem ele saber, e aí foi quando eu mandei a mensagem pra ele e disse tudo aquilo que ele já contou pra vocês. E o louco, assim, é que eu não visualizava a mensagem dele porque eu fiquei tão nervosa depois que eu mandei a mensagem, tão nervosa, que eu não queria ficar online. E eu peguei e falei, não, tem que fazer alguma coisa porque eu tô nervosa, não sei o que. Comecei a fazer um bolo, gente, era 11 horas da noite e eu estava batendo o bolo na mão. Olhei uma planta assim, joguei o meu celular lá dentro daquela planta e comecei a fazer o bolo igual uma doida lá, 11 horas da noite. E não tava nem aí se ele respondesse. Graças a Deus ele respondeu. Aí ela não me respondia, eu peguei e busquei a mãe dela no WhatsApp, que é o Tião. Pede pra Geisa visualizar o WhatsApp dela que eu mandei uma mensagem. Outra coisa, você pode levá-la no aeroporto? Eu preciso conversar com ela. Ela, claro meu filho, claro, vou levar. Fui pro aeroporto, a gente marcou de encontrar numa lojinha de artesanatos lá dentro do aeroporto. E eu morrendo de nervoso, sabe o que eu fiz? Comprei outro anel de coquinho. Muito fofinho. Porque eu queria, sabe, sei lá, aquele momento. E finalmente eu cheguei no aeroporto. E nós tínhamos combinado nessa loja, né, de artesanato. De repente eu olho pra porta da loja e quem entra, com os cabelos esvoaçantes, congelou a imagem, eu olho pra ela, olha pra mim, a gente vai caminhando um ao encontro do outro. E aí a gente pegou, se abraçou. Aí eu olhei pra ela e eu fiz isso aqui. Pronto. Nossa, que beijo velho. Miséria de beijo. Vai! E ela ficou assim, sem ar, óbvio, né? Até hoje fica. A gente se entreolhou e a gente se perdoou. Foi um momento assim, de muita cura, sabe? De liberar de perdão mesmo e... Você orou por mim. Sim, eu orei por ela. A gente foi caminhando pro No meio do aeroporto. portão de embarque, meu nome sendo chamado. E aí após, né, aquele momento, voltei para Belo Horizonte. Aí quando foi em novembro, os pais dela estavam indo para Belo Horizonte. E quando eu soube, eu tive a brilhante ideia de fazer uma surpresa, né, que era o nosso noivado. E aí eu preparei tudo, graças a Deus, gente, não tem coisa melhor do que você ter amigos. Eu lembro que eu criei um grupo no WhatsApp com mais de 40 pessoas, mobilizei todo mundo, falando que ia noivar. Ela pensava que era só um jantar e tudo. E ela entrou... Eu achava que ia ser um jantar, nós dois e meus pais, só. Mas tinha umas 50 pessoas. E ela entrou e o pessoal aplaudindo. Fiz uma música pra ela, me declarei, passei slide com fotos e pedi ela em casamento. E ela disse... Nós marcamos o nosso casamento 6 meses depois, pra julho. E, gente, vocês que estão namorando, que estão desesperados, com medos, com receios, gente, a gente tem vivido na pele e a gente viveu isso também antes de a gente se casar. Quando a gente marcou a data, tudo aconteceu, né? Eu não tinha um emprego fixo, eu não tinha condição alguma, mas Deus, Ele é o Deus que preza pela família. Deus ama a família. Ele tá no negócio. Família não é uma instituição falida. Família é projeto de Deus. E quando Deus ele quer abençoar um casal que tem um propósito, Ele com certeza move os céus para abençoar. E eu lembro que meses antes do nosso casamento, o Senhor abriu as portas, a gente conseguiu tudo, gente. Tudo. Foi uma festa linda. Casamento dos sonhos. Tudo muito lindo, sabe? Deus assim nos abençoou muito. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa história, que pra mim é muito linda. Espero que abençoe a vida de vocês, que... Enfim, que vocês se identifiquem, quem ainda não casou, quem ainda não encontrou a pessoa ideal pra você.
Eu espero que você encontre, eu espero que você tire uma liçãozinha da nossa história, deixe o orgulho de lado. Se tiver que falar com alguém, não tem problema você falar. O importante é você ser inteligente emocionalmente e ouvir a voz de Deus, que Ele fala. Deus abençoe vocês, obrigado por nos assistirem. E a gente mais uma vez pede para que vocês compartilhem esse vídeo, essa mensagem, essa história, porque eu tenho certeza que vai abençoar tanta gente. É um prazer, meu amor, estar aqui nesse vídeo com você, no seu canal. Obrigada, amor, por estar aqui também. E até o próximo vídeo. Tchau! You got